Auxiliar do Palmeiras fala mal do gramado do Vasco comparando a uma plantação de batata, mas Renato Gaúcho dá uma boa resposta a ele. Fica aí com a análise da turma de comentaristas. Agora, a grande polêmica do jogo de ontem foi a declaração de João Martins sobre o gramado de São Januário. Vamos ouvir o técnico que estava como interino no Palmeiras no lugar do Abel Ferreira. Num campo pesadíssimo, parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro, mas pronto, isso é o que é o futebol raiz, mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam, mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. Renato falou sobre o mesmo assunto. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética, entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Para mim, essa fala do João Martins é muito negativa. Para mim, ela soa como desculpa, desrespeitosa em relação ao time do Vasco. Para mim, soa como uma estratégia para desviar o foco quando o time não vai bem, que, aliás, é algo que João Martins e o Abel Ferreira e sua comissão costumam fazer com frequência. Quando as coisas não vão bem, quando a derrota vem, desvia o foco. João Martins já falou do sistema, agora fala do gramado, que é uma plantação de batatas. Então, é fácil desviar o foco, trazer outro assunto à tona para não falar o porquê, de fato, que o Palmeiras perdeu. Porque o Vasco foi melhor, porque o time não teve repertório, porque os jogadores não entregaram. Enfim, por várias razões dentro de campo. Não foi por causa do gramado. Como é que vocês receberam essa declaração do João? Eu acho desrespeitosa. Eu também acho desrespeitoso chamar de campo de plástico. Também é? Eu acho desrespeitoso. Uma coisa não anula a outra? Porque o problema é que o Renato falou, acho que o Renato foi bem. O problema é que a gente começou a criar uma discussão ideológica em vez de resolver o problema. Que é que eu estou falando aqui há meses, né? Horas. Acho que já vai fazer mais de ano. Cara, a questão do gramado do Brasil é prazo e padrão. Você não pode jogar no gramado de Novo Horizonte no domingo, você não pode jogar no gramado do Canindé de ontem, você não pode jogar no gramado da Arena do Grêmio de ontem, você não pode jogar no sintético. Então, aí quando você chama de plantação de batata, é lógico que é ofensivo, é um absurdo. Mas se você chamar de campo de plástico também não é resolver o problema. Então, mas o campo do Palmeiras é de polietileno, não é PVC, que é o tecido ali, que é plástico na terra. O campo do Bodo Glimt é artificial turf. Sim. Que significa relva artificial. Você pode chamar de plastic turf, plastic grass. Pode chamar do que quiser. Ok. O ponto é, o campo tem que ser bom. Esse é o ponto. E a gente está entrando numa discussão ideológica para um xingar o campo do outro. E não é esse o ponto central. O ponto central, você veja o caso do Maracanã. No Maracanã, no início do ano, se disse que agora nós vamos ter um gramado nota 4 de 1 a 5. Pô, quer dizer que era 3? De 1 a 5 é 6. Mas nós estamos falando que o maior palco do futebol da América do Sul tinha um campo nota 3 de 1 a 5? Ou 3,5? Assim, a gente naturaliza uns absurdos. A gente naturaliza o campo da Portuguesa de ontem. Aí a gente vai falar, não pode ter o campo sintético. Também acho. Eu acho que tem que tirar o sintético com prazo de 3 anos para tirar e colocar o campo natural. Agora, não vamos dizer, não tem campo sintético na Europa. O Bodo Glimt está à porta das quartas de final da Champions League e vai jogar em Budo.
Tudo bem, a gente já falou sobre isso, mas é uma situação específica do Bodo Glimt pelas condições climáticas. É sim, PVC. Não é, Luísa. São muitos times que estão na Champions League que tem o gramado sintético. Dois. Então. Dois tiveram. E o Bodo Glimt que joga lá, né, no Ártico, então, que não tem sol, que neva o ano inteiro, uma condição climática específica. Mas é o que eu falei ontem. A FIFA entende que se ela precisa permitir um campo sintético em uma região do mundo, ela precisa permitir em todas as regiões do mundo, porque a regra do futebol é uma regra só. Sim, então, desse ponto de vista, não é uma situação específica, é uma situação da regra do jogo. Sim, faz parte da regra. Eu preferia não ter isso na regra do jogo, mas está na regra do jogo. A gente tem que discutir em Zurique e em Miami. Mas eu queria voltar o debate aqui para a declaração dele, porque é ponto pacífico que o gramado tem que ser bom em qualquer lugar, que é melhor ter um gramado natural bom. Aqui. Claro que é melhor do que ter um campo sintético, porque a gente não tem gramados bons também, né? Na Fonte Nova, na Arena do Grêmio, no Canindé, em Novo Horizonte, no Temos domingo, bons gramados, mas não é todo mundo que consegue ter um bom gramado. Enfim, não é esse debate. No Castelão, mas a declaração dele... em Barueri, no Engenhão, na Arena MRV, no Mineirão. O Mineirão é melhor. Mineirão, Beira-Rio, Itaquera, Morumbi hoje não, né? Que não pôde nem jogar ontem. Bragança Paulista, Mirassol são bons. Padrão, se for todo o campo assim... Itaquera é o melhor do Brasil? É o melhor do Brasil. Na visão do próprio Abel Ferreira, é o melhor do Brasil. O segundo é o Beira-Rio. Temos bons gramados, né? Mas essa, infelizmente, não é a tônica de todos os gramados que a gente tem. Enfim, mas queria voltar à declaração do João Martins, Gabriel. Ele tem aspas muito, muito delicadas do João Martins, né? Como você bem lembrou, ele... há pouco tempo falou de uma conspiração para tirar o título do Palmeiras, né? Então, ele quando abre a boca, você espera coisas como essa de ontem, né? Falar da plantação de batatas, que eu acho que assim, isso ocorre, assim como era a própria entrevista dele naquela ocasião, que ele também teve o resultado negativo, para você mudar o foco, para você tirar um pouco o campo. Obviamente uma entrevista coletiva ela é extensa, não é que ele falou apenas disso, mas isso é o que vai ficar em holofote. Ele sabe muito bem que ao abrir o noticiário esportivo, tem sempre matéria da coletiva, vai estar João Martins critica o gramado do São Januário. Isso obviamente gera maior impacto da coletiva. Então acho que ele foi mal na aspa, eu acho que ele não tem direito de falar dessa forma, né? Falar, enfim, plantação de batata, usar um termo para tentar de fato ofender. E, ao mesmo tempo, entendo como método. Então, não me surpreende, sinceramente. Não, eu acho que ele foi mal também. Também acho que ele foi mal. Acho que o João Martins é irrelevante. Isso é outra coisa. Ele se dá uma relevância porque a gente dá relevância para ele. O João Martins não é relevante. Se fosse o Abel falando a mesma coisa, ele tinha relevância que é o técnico do Palmeiras. Mas ele estava à frente do time ontem e foi para a coletiva. Mas o João Martins é irrelevante. Ele é o assistente técnico do Palmeiras. Quando ele falou do sistema, ele vai pro tribunal e foi suspenso. Essa aqui é de tribunal? Acho que não vai pro tribunal. Mas foi muito mal mesmo. Eu acho tudo ruim. Tudo que não resolve o problema é ruim. Tudo que alimenta a briga é ruim. Tudo que alimenta a briga é ruim. Então, assim, vamos resolver o problema? Sim. Vamos resolver de todo. Para deixar de ser uma discussão clubista. Não, arbitragem, que o gramado estava ruim, estava. O gramado estava ruim, estava. Primeira imagem do jogo, primeira coisa que o repórter falou foi... aliás, foi o Paulo Nunes que falou, o gramado está alto. Choveu muito, acho que o gramado subiu. Aí o gramado ficou muito alto, o jogo ficou lento. Ficou lento para os dois. O Vasco conseguiu fazer uma tabela extraordinária e saiu o gol do Cuiabano. Não foi por isso que o Palmeiras perdeu. Mas que o gramado estava ruim, estava ruim. Sim. A questão é a fala, né? Que plantação de batata, para mim, é ofensivo. Assim como o piso de plástico também é pejorativo. E foi para esse lugar do debate, né, simplista de uma discussão clubista. Igor, quero te ouvir. Só para, em termos de terminologia aí, de fato não tem batatas em São Januário, no gramado de São Januário, mas tem termoplástico no gramado do Allianz Parque e de outros gramados sintéticos. Acho que assim, uma coisa tem, outra tem. Se é usada para provocar, aí cada um vai vestindo a sua carapuça para aceitar a provocação em relação ao termo chamado. Se ficar chamando o gramado de São Januário de batatal, a galera do Vasco não vai ficar nem aí. Assim, ela falou, beleza, passou, você perdeu o jogo, vai lá, volta para sua casa. Não tem batata em São Januário. E era um contexto de chuva também que complica as coisas ainda mais. Mas, de fato, um gramado sintético tem termoplástico. E quando derreteu, agarrou nas chuteiras de todo mundo e foi um problema, que o Palmeiras viveu nisso aí. Então,
E aí consertou. E aí consertou, né? Mas a gente está avançando na mesma discussão que não leva a lugar nenhum. Assim, mas eu concordo. Simples. Se você tirar o gramado sintético da legislação, não tem gramado sintético. Ponto. E não precisa tirar da legislação da FIFA. É só tirar da legislação do Brasil. Então, é simples assim. Mas nós temos um problema de gramado histórico, eterno. E é o que eu falei ontem aqui, não é por causa dos shows. No caso da Arena da Baixada, o gramado sintético, que foi o primeiro do Brasil, não foi instalado por causa de show. Foi instalado porque embaixo é um pântano e não conseguia fazer o gramado bom. E hoje a gente conseguiu chegar num ponto em que 4 dos 20 clubes da Série A tem campo sintético. É que só se fala de um, mas são 4. O pior campo sintético hoje é o da Chapecoense. São 5, né? Não, é que o Vasco vai jogar no Engenhão e não está jogando ainda. Porque se vai reformar São Januário, o Vasco vai para o Engenhão. Aí você passa a ter 5 clubes em 4 campos. Os 4 campos são Chapecoense, Arena da Baixada, Engenhão, 5, isso é verdade, Arena MRV. Então são 25% dos campos da Série A, 25% dos campos da Série A são sintéticos. É para ser assim? Bom, quem tem que resolver que não é para ser assim é a CBF. Mas a gente tem que resolver com prazo e com padrão. Sim. E